Fora da Sala. Oi, gente, sejam muito bem-vindos à nossa nova temporada do Fora da Sala. Esse programa que você encontra nós, professores, no momento de descontração. E eu sou Ana Júlia Ribeiro, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, porque pela primeira vez em 2 anos, nós estamos de volta ao presencial, aqui nesse estúdio maravilhoso. Finalmente saímos de casa, estamos fora da sala e continuamos conversando sobre coisas maravilhosas. No programa de hoje, pra gente abrir com muita animação e exuberância, eu tenho a honra de receber aqui a professora Stephanie Watanabe. Muito obrigada pela sua presença, professora. Ai, que legal, eu que agradeço, eu tô super empolgada de estar aqui pela primeira vez. É emocionante, não é? A gente voltar pro estúdio com essa energia boa. E recebo aqui também outra professora do curso de animação daqui da FAAP, Malu Dias Marques. Muito obrigada pela sua presença, professora. Eu que agradeço o convite, é uma delícia poder falar do que a gente gosta e assim, meio offline, né? Os bastidores do que acontece, muito legal, obrigada. Eu que agradeço. E pra gente começar, nós vamos falar sobre animação hoje. Bom, eu sei que vocês são mais do que especialistas no assunto, mas antes da gente começar, eu queria saber qual é a animação favorita de vocês. Tem alguma aí em mente? Eu tenho várias. Acho que pra mim, eu acho que é o Gigante de Ferro da Warner. Maravilhoso, um filme emocionante, um pouco denso, com nuances aí no roteiro, né? É um filme complexo, uma animação complexa. Então, eu gosto muito, eu acho que o que eu pensei em fazer, animação, cinema, coisa e tal, é um filme que chama Castelo de Areia. É um stop motion mesmo, feito pelo Canadá, os caras lá do Canadá, e é um filme lindo que eu acho que eu já devo ter visto mais de 2.000 vezes, assim, seguramente, porque eu comecei a ver com uns 11 anos, então eu passo em sala de aula, eu já vi muitas vezes. É uma animação que sempre te acompanha. Mas sempre, eu nunca consigo ver só um trechinho, eu sempre vou até o final. Eu queria saber também, você aí que tá nos assistindo, qual é a sua animação favorita? Deixa aí nos comentários e conta pra gente. Eu tenho algumas que fazem parte da minha memória afetiva, né, gente? Memória emotiva, Rei Leão, Bambi, mas era muito triste, a mãe dele morre no começo do filme, então era um filme triste, mas que eu também gostava bastante, Pocahontas. E nos últimos tempos, algumas animações ganharam o meu coração. E mais tarde eu quero saber se ganhou o coração de vocês também. Pra gente dar sequência, no ano passado, a gente teve algumas animações que concorreram ao Oscar e outras que não concorreram, mas eu queria saber se algumas dessas que concorreram ao Oscar chamou a atenção de vocês. Teve uma que mexeu especialmente assim com o emocional de muitas pessoas e que eu acho que ela caberia também no Oscar de 2022, se pudesse concorrer 2 vezes, que é a Se Algo Acontecer, Te Amo, que era uma animação que falava sobre uma guerra na escola, né, uma invasão na escola. Alguma animação do ano passado mexe com a cabeça de vocês até hoje, que vocês podem indicar para quem tá nos assistindo? Com certeza, o Wolfwalkers. Assim, pra mim é uma animação que vai me acompanhar por muito, muito tempo, por justamente fazer parte da trilogia da mitologia irlandesa e por ser totalmente feita no papel. E você, Malu? Então, eu tenho que assumir que eu não sou uma pessoa ultra atualizada, né? E assim, do ano passado, e principalmente essa coisa de data, de nome, eu sou péssima. Então não tem uma coisa assim tão recente assim que tenha me pego assim. E eu acho que com o passar do tempo eu tô meio refratária a tudo que é meio novo, sabe? Eu fico cada vez mais indo pro passado e querendo ir para as origens da imagem, a origem do cinema. Então eu me considero assim uma pessoa meio chata hoje em dia, né? Mas eu acho que esse que a Steph falou é super bonito, assim, super acachapante, de tão bonito e de diferente do estilo Disney, mais assim que a gente conhece. Tem um gráfico assim super bonito. Eu acho que é o contrário, viu? Esse movimento da gente buscar nas nossas origens e no passado algo que realmente nos leve para um outro universo, eu acho que é fundamental para a gente seguir na nossa história. Porque hoje a gente tem, pelo menos quando se trata de animação para o público de massa, tô falando como público, tá? Uhum. A gente vê, por exemplo, que antigamente era animação 2D. Ok? Então o 2D bombava e aí começaram a levar a gente para o 3D.
como audiência, ficamos viciados nesse tipo de conteúdo, mas vocês acreditam que, por exemplo, o 3D ele vai permanecer, vai vir alguma outra coisa, ou a gente vai ter um retorno para um passado que deixa a gente um pouco mais com aquele gosto de saudade, sabe? Uma animação que leve a gente pelo coração, pelas emoções. Esse filme do Se Algo Acontecer Te Amo é um curta, na verdade, e ele era um curta extremamente artesanal. Mas o roteiro era muito potente, com uma trilha incrível. Eu acho que ele foi levando a gente para um universo mais nostálgico. Esse filme, até quem indicou para mim, eu nem fui nele sozinha. Quem indicou foram os próprios alunos. Então, a minha fonte de informação hoje em dia, seguramente são os alunos. Porque eu mesma, como eu não sigo assim procurando, pesquisando o que há de novo, tudo que eles me contam, então assim, eu venho para cá para aprender, né? Hoje eu saí com uma lista de coisas para assistir, que eles estavam assim super atualizados. Eu falei, não, espera um pouquinho, deixa eu anotar. Então, esse que você está falando, eu achei super bonito, assim, tocante, né? Assim, que é esse roteiro que tem um tempo de você assistir, assimilar o que você está vendo, né? Não tem aquele ritmo alucinado, assim, que eu acho que não sei, não é minha onda, assim, sabe? Vocês acham que o surgimento e a ascensão do 3D e de todos, dos cinemas também, tipo, aderindo ao 3D, ele pode, num momento próximo, extinguir o 2D, por exemplo? Não, eu acho que a técnica está sempre a serviço da intenção, né? Então, quando a gente escreve um roteiro, prepara uma direção, a gente opta por uma estética que vá servir à intenção daquele roteiro, aquele tema, aquela dramaticidade. Então, se em algum momento a animação foi inventada, tudo bem, estava vinculada a tentar criar efeitos especiais, né, preencher esse buraco e tal. A mesma forma o 3D, quando o 3D surgiu, ele vinha querer facilitar certos caminhos, né? Então, hoje o que a gente tem é uma infinidade de filmes que ainda são feitos tradicionalmente no papel, filmes que ainda são feitos no 2D e filmes 3D que até tentam imitar o 2D em textura, né? Tipo os que foram premiados agora no Annie Awards, né? Mitchell vs. The Machines, o Arcane, mesmo o Aranhaverso de 2019, né? Eu concordo com a Steph. O 3D, ele não só com aquele aspecto 3D de um espaço que é virtual, que você penetra nele na perspectiva, vamos dizer assim, mas o 3D que te auxilia na construção do 2D, né? E ele vem com tudo, né? Mas isso desde que foi criado, né? As pessoas usam muito o 3D para ter aquele ambiente 2D crível, né? Que você compra aquilo. Então esse universo de tecnologias, ele não tira a magia de um set bem construído, de um filme, por exemplo, como Fuga das Galinhas, que eu acabei de lembrar. Vamos fazer o próximo, né, inclusive. Ai, tô ansiosa pro Fuga das Galinhas. Eu também. Eu acho que vai ser demais. Aqui na faculdade de animação, os alunos aprendem a construir todo o processo. Uma curiosidade agora. Desculpa aí o roteiro, galera, mas eu fiquei muito curiosa pra saber. A gente aprende a construir um universo tipo Fuga das Galinhas antes de uma animação 3D? Existe um processo? Primeiro a gente aprende no plano físico e depois vai pro plano tecnológico? Ou não necessariamente existe essa ordem? Você quer falar? Você que é a coordenadora? Não necessariamente, assim, a gente entende que primeiro existe uma ordem que é aprender pelo 2D, que é pelo papel. Então você fixa, né, os conhecimentos dos fundamentos da animação, né, essa noção do tempo e do espaço no papel. Mas a partir do momento que você vai para a escultura, essa escultura ela é aprendida simultaneamente em clay, né, na massinha, né, e no 3D. Quando você vai para animação também, simultaneamente em 3D e no stop motion, montar cenários, fazer a roupinha também, simultaneamente nas duas técnicas. Ai, gente, que maravilhoso. E já teve filmes lá do stop motion que a rapaziada resolveu o ambiente na técnica do 3D e fizeram o casamento, assim. Então, o personagem era um boneco animado ali, quadro a quadro, com a mão. E eles fizeram o decor todo no 3D, ficou interessante, assim. Eu acho que como exercício
putz, super legal deles fazerem isso, né? É perfeito? Não, às vezes não é perfeito. Tem as rebarbas ali, mas você reconhece um baita esforço deles, assim, de fazer uma coisa convincente. Isso que eu acho que é bonito. E é uma coisa que tá no mercado, assim, se você for assistir o Gumball é uma mistureba de 3D, foto, stop motion 2D, live action, isso que é legal, que é divertido, né? E aí a Disney veio com uma tendência de live action. E vocês acham que essa tendência veio pra ficar? Vocês gostam desse tipo de tendência como animadoras? Ou é algo que não necessariamente precisa transformar um filme que era animação em live action? Uau! Como o Rei Leão, por exemplo. Então, eu acho que eles ficam reaproveitando roteiros. É um pouco uma falta de criatividade para fazer coisas novas. Então, eles pegam roteiros que já funcionam, porque os filmes são ipsis literis, né? Eu acho até que dá um resultado bonito esteticamente. Desses, assim, o único que eu fui ver foi A Bela e a Fera. Eu achei bacana, assim, né? Mas realmente eu não sou o público desses filmes, né? Eu era o público de quando era animado mesmo, né? Mas quando vira, eu não sei, eu acho um pouco infantil demais, assim, para o que eu espero. Eu acho uma mentira falar que é em live action. Porque, assim, tudo bem, Nós pode estamos ter. sendo enganados como audiência. Descobrimos nesse programa, Brasil. Obrigada. Pula agora a vinheta do fake news. Bomba. Eu acho uma mentira, porque tudo bem, tem 3 atores ali, mas todo o resto é animação 3D. Então, por exemplo, tem o Relógio, que é uma animação 3D, né? Se você for ver o Rei Leão é 100% animação 3D. Não tem um live action naquilo. Ninguém foi lá na África tomar um take da savana, né, gente? E o Avatar também, né? Pois O é, Avatar né? também. Gente, nós fomos iludidos durante grande parte da nossa vida sem saber. Mas eu concordo com ela. Eu acho que muitos enquadramentos são até idênticos ao do 2D. Isso me incomoda um pouquinho. Às vezes é pra fazer de novo, né? Às vezes a geração dos anos 2000 não teve a oportunidade de assistir uma animação dos anos 90. Talvez seja por isso. Tô defendendo a Disney no meu coração. Depois de Encanto, eles ganharam legal. o nosso coração aqui e da galera do estúdio também, da nossa equipe. Gente, agora, quando a gente fala de animação pra adulto, vocês acham que isso pode ser um problema se as crianças assistirem roteiros, por exemplo, como South Park? O que vocês pensam sobre esse tipo de animação? É um desserviço? Não, assim, eu acho que cada coisa tem seu público. Tanto que cada série tem seu canal, né? Você não vai colocar uma criança para assistir o Comedy Central, né? Que é onde é exibido o South Park, né? Mas às vezes, sem querer, ela cai ali. Ah, mas aí é o problema do pai. Não é um problema, porque existe uma classificação indicativa. Então, a gente, enquanto produtor, a gente faz o nosso papel, né? Tem uma classificação indicativa no cantinho, existe o horário, existe o canal, né? Então, essa criança também não vai ver a animação da Fox, né? Não vai ver Simpsons. A Netflix também tem um espaço separado, né? Para o conteúdo adulto e para o conteúdo infantil. E eu acho que você precisa realmente preencher um serviço para todos os públicos. Tem gente que está realmente esperando uma animação que discuta conteúdos que eu não discutiria numa classificação livre. Eu acho isso maravilhoso. Eu sou total de acordo com a Steph, acho que é isso mesmo, acho que é expressão, né? Você não pode censurar, não pode assim não fazer, né? Se tem alguém fazendo, e uma das coisas que eu gosto de estimular nas turmas, quando eles têm que fazer esses trabalhos mais de criatividade, fazer um pequeno curta, eu falo, gente, vamos evitar fazer filme super fofo, super, né, carinhoso, super assim, vamos fazer, tira a poeira debaixo do tapete, o que tem dentro, assim, porque expressão, né, uma coisa, você põe uma coisa pra fora, então eu gosto quando vem umas coisas mais sujas, assim, mais, que às vezes é meio abstrato até, mas eu acho super legal. Animação para adulto. E dá para adaptar, por exemplo, um roteiro de animação para adulto para algo mais infantil? Vocês fazem esse tipo de adaptação com uma ideia que é um pouco mais complexa ou não? A ideia do roteiro sempre parte de, não, vamos pensar num filme para tal público. Eu acho que depende muito do tema que a pessoa quer abordar. Então, nesse sentido, acho que primeiro a gente precisa analisar o que o roteirista vai abordar como tema. E tem certos temas, assim, que eu acredito que ficam mais fáceis serem abordados, né, no público adulto. Outros temas que talvez se a gente mudasse para classificação livre,
muitas camadas poderiam se perder, né? Então a gente já imagina que certos temas fiquem mais fáceis para um público do que para o outro, mas sim, é possível adaptar, né? Tudo depende do nível de dramaticidade que você quer explorar aquele tema, aquela situação, né? Existe alguma animação que vocês assistem de maneira recorrente, sem ser a preferida de vocês, mas algo que vocês acompanham? Os Posso saber? A gente os pode Simpsons saber. é o de todo dia, né? Aquele que assim, você vê e revê e dá risada das mesmas coisas e... A minha acho que é essa. Até meio careta falar isso, né? Mas é uma das que eu gosto, assim. Gente, eu amo Speed Racer. Ai, que maravilhoso! Eu tenho os DVDs do Speed Racer. É uma delícia de ver. Racer, olha, uma animação que tá sempre no meu coração. Eu acho que eu já falei aqui várias, né? Mas de desenhos, eu lembro que tinha um que chamava Dudu e Edu. Que eu não sei se Muito legal. da maravilhoso. Nickelodeon. É tão trash que é bom. Exato, do Dudu e Edu. E tinha outra também do Babuíno. Vocês lembram qual era Eu essa? sou o máximo. Eu sou o máximo! Essa Eu eu já gostava do não lembro. Babuíno. É o babão. É o babão e o máximo, exato. Maravilhoso. Uma outra coisa que eu acabei de me lembrar aqui, inclusive, são animações em videoclipes, que é uma tendência que tá cada vez mais ganhando espaço, inclusive no Brasil, né, gente? E aí? É diferente atuar nesse universo? Eu acho super legal e acho que o ritmo da música, ele que pede a animação, né? Então, eu adoro quando tem algum trabalho que segue, assim, pá, 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 da música. Acho super legal. Adoro. Eu acho até mais fácil trabalhar, na verdade, pro videoclipe, porque Sim. várias situações você não precisa seguir uma linearidade, né? Você vai, depois volta, depois corta pra banda tocando, e aí a gente anima a banda tocando, que é super divertido, depois volta. E não necessariamente fecha uma história, né? Eu acho que esse é o legal tanto de vinheta, de abertura, tipo a abertura do Fantástico, né? Quanto o videoclipe, né? Você fica muito mais preso no tema do que num roteirinho em si, né? Eu fiz uma vez um videoclipe daquela Vanessa da Mata, Ai, que é super legal. bonito, chama, acho que Minha Herança, Uma Flor. Eu nem lembro direito o nome da música, mas tá no YouTube. E é super bonito, porque os caras fizeram um boneco, uma das coisas que eu tive que animar era um passarinho de lata. Então ele era um passarinho inspirado num que chama Saíra. E aí pra poder animar esse bichinho, eu fui no YouTube, assim, Saíra, e aí eu fiquei olhando como que é uma saíra, né? Porque o passarinho, ele mexe a cabecinha assim, meio rapidinho, né? Ele não mexe assim, ele faz assim. Enfim, eu vou ficar aqui imitando, fica meio ridículo, né? Mas a gente faz isso, né? Não, total. Podemos contar uma coisa? Pode. Gostamos de curiosidades em primeira mão. Não, claro. Pode? Claro. Gente, tem uma coisa maravilhosa. Só não conta muito, só um pouquinho. Não, vou contar só a partir. Ela foi minha aluna. Agora eu entendi! 2010? 8 e 9, 8 e 9. 2009, porque foi quando... Ela foi minha aluna e... Gente, que demais! Sim, e hoje é minha chefe. É maravilhoso, Gente, porque eu tô aí... com vergonha, eu tô muito todo vermelha. Mas né, a gente também, a gente tá todo de vermelho aqui. Inclusive, eu também tô. Tamo de Rússia, E eu desculpa, uma vez eu tava com a chave da sala do estúdio onde a gente ia fazer um exercício de animação com a turma dela, lá numa outra faculdade onde ela estudou, onde eu dava aula. Aí, enquanto eu aguardava a chave chegar, havia um estúdio de som ao lado com os instrumentos musicais. E aí, ela começou a botar fogo no piano. Tipo, Great Balls of Fire. Stephanie, pianista, Brasil. A gente quer ela no comunicação. E Não, também... Hashtag fica a dica. Não, mas não só pianista, cantora. E aí, essa coisa que eu ia falar eu lembrei disso porque o animador, ele faz a pose do animal que ele tá... do personagem que ele tá animando. E aí, uma vez, acho que o TCC da Stephanie, ela tinha que animar uma pantera, uma coisa, e ela teve que ficar imitando, assim, o que seria o movimento da... Eu me lembro disso, porque eu tava na banca. Sim, foi bem icônico isso. Que demais, gente. Uma coisa que eu lembrei também foi do Eliseu. Claramente, quando a gente fala de animação, a gente tem saudade.
E o Eliseu uma vez contou uma curiosidade pra gente. Eu fui aluna, né, do Eliseu. E aí ele contou uma curiosidade pra gente. Tem uma banda que se chama Gorillaz. Gorillaz. E o Eliseu animou vários videoclipes do Gorillaz. Mentira. Verdade. Nossa, muito top. É maravilhoso o Gente, eu tô em Gorillaz. choque. Pois é, a gente também ficou quando ele contou isso pra gente. Então, se você aí é da nova geração, não conhece Gorillaz, vale a pena. Tem uma trilha sonora maravilhosa com animações incríveis. Bom, gente, vamos para a parte do nosso jogo, que é a parte final do nosso programa. Mas antes do jogo, vou fazer uma última pergunta. Vamos lá. Quando a gente fala de, por exemplo, animações nacionais, O Menino e o Mundo, O Irmão Jorel, do ano passado, vocês acreditam que o Brasil tem construído roteiros em animação nesse sentido cada vez mais fortes? E qual é a tendência de 2023 para a animação? Vamos no momento a bola de cristal ficou em casa. Essas duas questões. O Brasil tem melhorado, tem ganhado mais espaço no mercado? E qual seria uma possível tendência para a animação em 2023? Olha, eu vou também soltar outra fake news aqui. Fake news! Bomba! É um programa cheio de bomba. Eu acho que a gente cai numa falácia gigantesca, assim, de que o Brasil não tem roteirista. Mas é mentira, eu acho que o que a gente não tem é a chance do exibidor. É a verdade, não Então, minto. muitas vezes, assim, já testemunhei vários roteiros maravilhosos que foram picotados, assim, o que é uma judiação. Mas, falando em animação, assim, eu acho que a partir do momento que a gente chegou num arco, assim, dramático, onde temporadas se unem entre Irmão do Jorel, acho que isso é uma coisa que inspira muito a animação a evoluir cada vez mais, assim. Eu espero muito, né, que a gente abra cada vez mais espaço para animação adulta, né? Fora, tomara, do mundo dos quadrinhos, do Angeli, da Laerte, assim, para que a gente abra cada vez mais mesmo, né? Ganhar espaço, né? É aquilo Exato. que você falou, é uma questão de exibidor. Exato. Mas, Ana e Steph, se a gente voltar para o ano 2000, por exemplo, se Nossa. dissesse que a gente teria séries de TV, várias séries de TVs, várias produtoras de animação fazendo uma porção de coisas, você ia dizer que era ficção, né? Eu lembro quando saiu, acho que a primeira série, não sei se foi a primeira exatamente a passar na televisão, porque tinha a Turma da Mônica, né, era o que tinha. Sim. Não sei se tinha outras coisas, mas aí tinha uma que era Princesinhas do Mar, você lembra disso? Sim, que era eram no começo sereias. dos anos 2000, isso. É 2002, 2003, né? Você fala, nossa, tem uma série brasileira O na De TV. Onde Vem também, né? O De Onde Vem, né? As coisas do Pinguim. Então, assim, a coisa tá exponencial hoje em dia, né? Tem muita proposta, muita gente escrevendo coisas super legais, aluno aqui da FAAP. Eu sou da época da TV Cultura Cocoricó. Cocoricó. Não sei se pode ser maravilhoso. considerado uma animação. Olha, eu acho polêmico também, mas eu voto pra Puppets é animação. Ah, sim, essa tradição toda do boneco. Tem um cara por trás boneco, animando do o boneco. animatronic, Porque se pra você, mim, se você soltar o boneco na mesa, ele vai ficar inerte, inanimado. Exato. Vamos para a parte do nosso jogo? Estão preparadas? Não, claro que não. Mas eu acho que elas nasceram preparadas, gente. Convidadas maravilhosas. A gente aqui vai nesse com Fora medo da mesmo. Sala. É preparada. Vamos lá. O nosso jogo é adivinhe qual é a animação com base no cenário. É pra apertar o botão, assim? Vocês podem apertar um botão fictício Mão na orelha. Eu sou vocês tão podem- lenta. Ai, ou vocês podem simplesmente falar. Quem falar primeiro, leva. Vamos lá. Tá bom, vamos ver. Adivinhe qual é a primeira animação. Pertence a qual Bob desenho? Esponja. Eita! Ponto pra Stephanie. Bob Esponja. Calça quadrada. Ai, eu tentei fazer. Não consegui, não cheguei. Não cheguei. acho que eu vou perder feio, porque eu sou muito desatualizada. Você alcança o tom do né? Acho que não. Vamos para o nosso próximo. De quem é esse cenário? Paranorman? Não, é Jack Skellington. Não, caramba. Putz, eu não consigo. Ai, eu não sei. Tá difícil, gente. Eu preciso falar pra vocês que eu não tenho a menor ideia, mas aqui é Coraline. Ai, eu Nossa. Coraline, me desculpa. Não, cometi- mas tudo bem. Eu não sei, mas é bonito, hein, gente? Putz, deu bug É da Laika pavoroso, aqui. né? A Laika É. travou na cabeça. Eu não sabia qual era também, não. Vamos lá, ponto pra ninguém esse. Vamos para o nosso terceiro.
De quem é esse Era do cenário? gelo? Nossa, você foi Ponto rápido. para Malu. Não, mas é meio óbvio, né? Vamos para o desempate, hein? Ok. Eu acho que... e esse é muito fácil. Eu acho. tudo Depende do bem. take que eles escolheram, mas eu acho que Tá vocês bom, vão... tá bom. Acho que vocês vão Vamos acertar. ver. Põe na tela. Eles escolheram... Olha É como Looney eles- Tunes, aquelas coiote, não é? Não parece um... Caramba, gente. Olha os planos que vocês... Será que é o Detona Ralph? Eles escolheram um take muito difícil. Mas Gente, última chance pra Será vocês. que é o Ralph Breaks the Internet? Ai, gente, tá muito difícil mesmo. Eu vou dar uma dica. Ok. É uma coisa muito gostosa. É Chovendo Hambúrguer? Está já muito fácil a minha dica também, né? É, mas eu tinha pensado em chocolate antes do hambúrguer. É, eu tava pensando na corrida de doces do Detona Ralph. Que também poderia, mas é o Está Chovendo Hambúrguer. Caramba. 2 pontos para Malu, 1 ponto para Esther. Mas eu acho que Poxa vida. esse jogo não avalia... Eu tô vendo que não serve pra nada esse jogo, porque eu sei muito menos de animação que a Stephanie. Eu dei um chutão, por exemplo. Esse jogo serve pra gente ficar feliz, entendeu? É uma segunda-feira Não, tipo, animada. veio um Mas não branco, quero assim. enganar o público. Eu não sei o tanto quanto ela sabe. Eu não tenho a cultura dela. Não, gente, eu tô chocada. Mas assim, ainda com- temos tempo para um desempate. Vamos Isso, continuar. Na nossa sequência, esse daí é o esse Jack sim. Skellington, pontos para Stephanie. Olha, empate de novo. Vamos para o próximo. Esse é o Naruto. Naruto, eu nunca vi Naruto, gente. Não, mas tá tudo bem. Não precisa ver, não. Tá tudo bem? Porque eu Bem, não precisa ver, não. nunca acompanhei Naruto, mas eu preciso confessar que todos os meus alunos de teorias da comunicação, 2 em especial, são viciados em Naruto. Pois é, o Naruto é uma parada do começo dos anos 2000, assim, super underground, que você tinha que piratear a mãe pra poder baixar isso daí. E aí, de repente, isso daí entrou no Netflix, virou febre de novo, assim. Eu fico chocada, tipo... Tem uma qualidade aí. Eu acho que Um é veneno, narrativa, um assim. veneno. Tem, uma é sedução. um vício que Eu acho alimenta que as é pessoas. o ritmo e tal, é uma série agitada, enfim. Eu acho que esse próximo é muito fácil. Vocês estão olhando a minha lista, não pode ver. Não Não, tô, mas eu daria. tô olhando fixa pra tela aqui. Vamos lá, qual é o próximo filme? Esse daí é o Shrek, né? É Shrek. Ali, ó, tá Shrek, escrito gente, eu reino não de conheço. tão distante, ó. Eu não consigo ler. É Shrek. Shrek. Ai, eu Por adoro. um segundo quase foi Cinderela, aí de repente, não, tá escrito Tem algo errado. algo errado. E aí, vamos para o Lindo próximo. cenário. Nossa, esse tem bastante. Esse esse aí não vale. Simpsons, Esse então não ponto mede para Malu. nada, é. Gente, vocês estão empatando direto. Tá difícil, né? Ó, temos mais 2 chances para ir para o desempate. Ou Ok. um empate total. Tudo Acho bem. que a produção tá pregando peças com a gente. A produção quer que todo mundo saia ganhando daqui hoje. Vamos lá, qual o próximo? Toy Story. É, o Toy Story. Toy Mas você tá num Story. ângulo muito ruim de olhar. De onde roubar. Não. De onde você tá, não dá pra ver direito. Não, mas... Cara, eu fiquei na dúvida, assim, tipo, o quarto tá vazio. Será que esse é o 3? Olha, Tem que falar 1, 2 e 3, né? nossa, gente, eu não sou capaz Depois a de opinar. produção fala pra gente se esse Depois é a o 3. produção, vocês Boa, contam deve pra ser gente? o 3, deve ser o 3. Deve É ser o 3, por é causa o disso. 3. Informações Opa. da produção. Você levantou Opa, uma você questão ouviu aqui no interessante. ponto, né? Que tá bom. É o 3, produção Valeu aí, confirmou com a Rock. gente. Então eu vou dar ponto pras duas, porque a Malu disse que é Toy Story, Stephanie adivinhou que era o 3. Tá certo. Ponto pras duas. E o nosso último, qual Ai, é meu a Deus. animação, galera? Wall-E. Wall-E! Não, é só porque foi Tá um dos certo. últimos filmes assim que eu falei, uau. E por Caramba, um pode escrever, ponto, Wall-E. é A Wall-E. Palmas gente- pra você. Se a gente trocasse de lugar, você ia ter um Não, uma ângulo mentira. melhor. Para. Ratioli, tem Palmas pra faltado vocês. aula, Eu juro que eu pensei o Wall-E, eu falei... A Mas Cê- esse foi muito mais rápido. Mas são filmes correlatos, eu acho, porque Eu os acho que dois são estão dois falando curtas da que- degradação da cidade na era Acho que são dois moderna. curtas que alguém emendou com o Super Bonder e falou, distribui aí, gente. A gente não tem mais tempo. Vamos distribuir e jogar pra frente. Gente, parabéns pra vocês. Arrasaram nas animações. Ah, foi legal esse jogo, eu gostei. Vocês Gostei. gostaram? Eu gostei. Olha, sejam sempre bem-vindas aqui no Fora da Sala. O nosso programa tá chegando ao fim. É um programa que passa Você tá nos rápido. expulsando? Não, Fora a da sala. produção tá mandando eu cortar todo mundo aqui. Tô brincando. Fora da sala.
Gente, foi um prazer conversar com vocês. Adorei saber um pouco mais sobre o universo da animação. Me deu vontade de fazer um curso, uma oficina de animação. Se você aí que tá assistindo a gente ficou interessado também, venha participar desse universo animado da FAAP. E muito obrigada, até o próximo programa. Voltem sempre, sempre, sempre. Porque assim, dentro da sala a gente já fica muito tempo, não é verdade? Sim. Então vamos ficar um pouco fora da sala também. Um beijo grande pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse nosso programa de estreia. E fiquem por dentro, porque o Fora da Sala esse semestre acontece quinzenalmente. Eu queria mandar um beijo pra toda a nossa equipe técnica da Rádio TV FAP Corporativa, para os meus monitores maravilhosos que estão aqui fazendo esse programa acontecer, escolheram imagens incríveis, uma produção que arrasa. E pra mim é um presente estar aqui com vocês, dentro e fora da sala. Um beijo, até o próximo programa. Fora da Sala.